conversar agora com o Beni Fardi, especialista em finanças e negócios internacionais. Beni, esse é uma das questões, claro, que a gente já precisa começar a analisar. Muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Boletim Metrópolis. Essas questões de como está o mercado, né, Beni? Como que o mundo, a economia mundial olha, quais são os olhos disso tudo que está acontecendo nesse sábado. Bom dia. Bom dia, Natália, a todos que nos acompanham. Bom, a gente tem o efeito do final de semana, onde os mercados estão fechados, da gente não conseguir detectar a volatilidade de mercado nesse dia de sábado e no domingo. Mas, possivelmente, a segunda-feira vai começar interessante, do ponto de vista macroeconômico, de finanças e etc. O preço do barril do petróleo, do Brent, já vinha tendo um movimento de alta, de composição de uma majoração do seu valor, muito em função desse movimento que já se acompanhava de uma possível intervenção militar norte-americana no Irã. Então, o barril que vinha na casa dos $60 até o ano passado, o barril do petróleo, estava nessa semana na casa dos $72, $73 o barril. Então pode ser que haja uma majoração desse valor. E é importante aqui dizer, Natália, que 20% do petróleo produzido no mundo passa pelo Estreito de Hormuz, que é aquela região do Golfo Pérsico, onde estão as principais nações produtoras de petróleo, notadamente Irã, Iraque, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e etc., que escoam a sua produção via marítima pelo Estreito de Hormuz, que é uma região extremamente complexa em termos de intervenção militar, bélica, porque ela possui um domínio iraniano, né, da Guarda Revolucionária, que inclusive há poucos dias fez um exercício militar com o apoio dos russos, justamente para provocar Donald Trump, e aí o revés está vindo agora. Então a gente pode ter o efeito do choque do petróleo vindo nessa semana, com um movimento altista, mas, por outro lado, a gente também tem uma característica paradoxal. O mundo ele está tendo menos oferta do que a própria está tendo menos demanda do que a própria oferta instalada, perdão. Os Estados Unidos, que são um país, uma nação predominantemente demandante de petróleo, conquistaram há alguns anos um grau de autonomia de produção de petróleo e também de refino, uma vez que o petróleo do xisto lhes conferiu esse grau de autonomicidade. A intervenção na Venezuela, impetrada por Donald Trump, também faz parte desse movimento de buscar esse petróleo mais pesado, para o qual as refinarias norte-americanas estão prontas, instaladas e idealmente estruturadas para refino. E por que o petróleo é importante, assim como outras commodities que ali podem ser impactadas diretamente? Porque o petróleo e o combustível impactam diretamente a inflação das nações, em função dos combustíveis. O combustível é um ingrediente crítico no fazimento da composição de preços de tudo que está nos avizinhando. Então, se você vai na gôndola do supermercado e tem um produto um pouco mais caro, ele pode estar sendo impactado pelo custo do combustível se você tem um movimento altista. Então, combustível é um ingrediente, petróleo. O outro efeito dominó dessa equação complexa é a característica de busca de salvaguarda ou de refúgio, porto seguro, por parte dos investidores globais em buscar os Estados Unidos, uma das poucas nações, a única nação considerada como livre risco do ponto de vista econômico. Então, a busca por ações listadas nos Estados Unidos, ou mesmo as treasuries norte-americanas como um país livre de risco, o flight to quality, né, que é considerado como um movimento natural em momentos de maior apreensão global, é um movimento que está precificado também a acontecer. E aí, o que pode acontecer também nesse movimento? O Brasil, como um país emergente que estava capturando muitos recursos internacionais nas últimas semanas, nós tivemos 12 ou 13 movimentos de alta na Bolsa de Valores nos últimos 2 meses. Eventualmente, a gente pode sofrer com uma evasão de recursos especulativos que estão aqui no Brasil em função da nossa taxa real de juros ser a segunda maior do mundo, o prêmio de risco do Brasil ser um dos maiores do mundo. Então, você pode ter uma saída de dinheiro da Bolsa, afetando para baixo o nosso Ibovespa, que já apanhou um pouco na data de ontem, saiu de 191 mil pontos para 188 mil pontos. Outro movimento que pode acontecer, o dólar pode ser impactado num movimento altista, uma vez que mais recurso indo para os Estados Unidos pode trazer incertezas globalmente e também o fortalecimento do dólar. O fortalecimento do dólar faz com que ele se aprecie frente a outras moedas, inclusive no Brasil. Então, o dólar pode ficar mais caro. Tudo isso é leitura superficial, tentando entender o que pode acontecer na segunda-feira, tá, Natália? Então, segunda-feira a gente pode ter um dólar eventualmente um pouco mais alto,
o preço do petróleo subindo globalmente, a gente pode ter uma eventual saída de recursos de Brasil, o recurso especulativo que entrou nas últimas semanas no Brasil, e um ponto importante que pode afetar países do mundo inteiro, o movimento inflacionário de maior risco pode fazer com que bancos centrais posterguem eventuais cortes de taxas de juros. Nós, no Brasil, estamos com uma taxa de juros historicamente alta, 15%, que está sufocando a economia brasileira, e uma sinalização de cortes que estava prevista para março pode não acontecer em função desse conflito. Mesma coisa nos Estados Unidos. Se nós observarmos que Jerome Powell tem uma característica mais de combate adverso, uma característica mais adversa à inflação e não está conseguindo, e que Kevin Warsh, o presidente nominado por Donald Trump para suceder Jerome Powell no Federal Reserve em maio, tem uma característica de combate mais efusivo à inflação, ainda a gente vai continuar tendo algum grau de incerteza sobre se o Federal Reserve vai cortar ou não juros, taxa básica de juros norte-americana, em meados de junho e julho. Pode ser que essa guerra também protele esse corte de juros. Menor previsibilidade de corte de juros, higher for longer, a gente tem o mundo inteiro sendo impactado por mais tempo por taxas de juros. Isso continua pressionando o crédito, continua pressionando empresas e pode fazer com que o movimento inflacionário perdure por mais tempo. Estados Unidos estão rumando a um movimento de estagflação que é muito ruim, muito semelhante ao que aconteceu há mais de 3 décadas atrás nos Estados Unidos. Então a gente tem esse movimento de maior tensão que já vinha sendo precificado, porque o movimento de Donald Trump é um movimento de hegemonia no hemisfério ocidental, e para que ele conquiste esse movimento na filosofia da doutrina Monroe, ele precisa de intervenção, ele precisa de articulação, e o Boots on the Ground faz parte da estratégia. É um movimento de Donald Trump, uma vez que ele está tendo a coragem, e aí, a despeito do que as pessoas falam de Donald Trump, das suas características, ele está sendo um líder forte, com coragem de implantar uma política de Estado que outros líderes que o antecederam, eventualmente não tiveram, foram complacentes, de que a América do Norte possui como maior polo hegemônico nas Américas e também potência global o dever de equilibrar as forças com o Oriente, notadamente Rússia e China, para que os valores ocidentais de democracia, de sociedade, de capitalismo perdurem e não sejam subjugados ou sufocados de forma paulatina e gradativa, especialmente por China, que também está fazendo o seu papel brilhantemente de ascensão econômica. Então a gente está tendo esse duelo de titãs. A ordem mundial, como nós conhecemos pós-Segunda Guerra, quando se estabeleceu o dólar como âncora ou moeda, lastro mundial, baseado no lastro do ouro, lá na Conferência de Bretton. E depois a gente teve a ascensão da economia global, erradicação de fome, subsídio a nações, a ONU sendo subsidiada em mais de 400 bilhões de dólares pelos Estados Unidos, e depois por Japão e por Alemanha em mais de 200 bilhões de dólares, que eram proxies revitalizadas dos norte-americanos no pós-guerra. Alemanha e Japão foram os países perdedores da Segunda Guerra Mundial, que foram apoiados pelo Plano Marshall e por todos os planos subsequentes para sua revitalização, e elas se tornaram aliados históricos e fomentadores da nova ordem mundial que nós conhecemos. Nós vivemos há 80 anos num movimento construído pelo protagonismo norte-americano. E agora esse protagonismo, há alguns anos, está em risco, e Donald Trump está tendo a coragem, independentemente do juízo de valor das suas características pessoais, de implementar uma política de Estado bastante contundente. É isso, é o que a gente via já em 2025 com o tarifaço pelo mundo todo, essa grande moeda de troca do presidente Donald Trump, em muitos momentos ameaçando, falando mais alto e depois negociando com os países, trazendo o mundo inteiro para fazer essas negociações pessoalmente, através das suas equipes diplomáticas, inclusive o Brasil. E aí a gente começa 2026 com outra estratégia, além do tarifaço, que continua sendo, né, o Supremo derruba o tarifaço para o mundo todo, mas o presidente Donald Trump diz que vai seguir fazendo essa estratégia, mas a gente começa 2026 com a outra estratégia, a estratégia mais violenta dos ataques, das invasões, para conseguir também falar mais alto.